Olá pessoal, tudo bem? Montei esse esqueminha básico aqui para compilar todos os dados relacionados ao Covid aqui na cidade de Londrina. Os dados baseados na fonte da Secretaria Municipal de Saúde. Então, a gente tem aqui alguns pontos principais, confirmados, óbitos, pacientes recuperados e aqueles pacientes que foram confirmados ainda estão em casos ativos, mas divididos em pacientes que estão em isolamento domiciliar ou pacientes internados em UTI ou enfermaria. Temos também aqui a evolução do número de testes realizados na cidade e também aqueles testes que foram descartados para COVID. Além disso, eu coloquei um ponto aqui que são os dados, que normalmente eu faço a alimentação dos dados diariamente conforme é divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Eu só acrescento os dados aqui e assim que eu acrescento, esses dados já são colocados lá nas planilhas. Vamos lá. Então, basicamente eu coloquei aqui os gráficos mostrando a evolução do Covid por data, Então, esse aqui é a data do dia de ontem, 28 de agosto. Então a gente tem aqui a data 28 de agosto. E aqui a gente vê que temos, no momento, o número de recuperados totais, 2.740. Número de casos ativos, 493. E 163 pessoas que foram a óbito, E aqui o número de testes por data. Também vou colocar a data de ontem, 28 de agosto. E a gente vê aqui que ontem foi realizado, pelo menos a gente tem resultados com base na Secretaria Municipal de Saúde, 1.545 testes descartados, 437 que estão ainda em andamento, estão aguardando o resultado, e 165 resultado positivo para a Covid, tá bom? Então aqui os casos confirmados. E também agora a situação dos pacientes por data. Então, na data de ontem, 28 de agosto, a gente tinha esses dados aqui. 419 pacientes em internamento, em isolamento domiciliar. 43 pacientes em UTI e 31 pacientes em enfermaria. Beleza? Agora vamos pegar esses dados e ver a evolução ao longo do tempo, desde aquele primeiro caso no finalzinho do mês de março. Então vamos lá. Pacientes confirmados aqui, ó. A gente tem o número de pacientes confirmados por dia, como desde o início lá, 18 de março, como foi a evolução, É claro que conforme iam chegando os resultados, então tinha uma diferença grande entre um dia e outro, devido aos resultados saírem, às vezes, vários resultados no mesmo dia, mas não que a procura do paciente ao serviço de saúde foi naquele mesmo dia, tá bom? Então sempre tem um certo atraso aí. E uma coisa que merece chamar atenção, a gente tem que dar essa atenção, que na última semana, de 21 a 28, a gente teve um aumento do número de casos positivos, 130, 151, depois 105, 160, 143 e 165. Então, isso realmente preocupa a gente, a gente que eu falo, a prefeitura, com relação à possibilidade de começar a comprometer o sistema de saúde, tá bom? Então aqui a gente tem o número de pacientes acumulados por dia, já ultrapassou a quantidade aqui de 5.500, 5.536. A gente vê um aumento, conforme a gente tem os pacientes acumulados. E a média móvel, que chama muita atenção, A gente calcula a partir da média dos últimos 7 dias. E aqui a gente vê que a média móvel subiu bastante em relação ao período que estava relativamente estável, entre 60 e 80 casos diários. Agora já ultrapassou a casa dos 100 casos diários.
certo? Vamos lá para o gráfico dos óbitos. Dos óbitos a gente tem aqui que diariamente, né, tem a numeração de óbitos aqui, e por volta lá de 13 de junho a gente teve um número máximo de óbitos, 14 de junho e 15 de junho, 5 óbitos cada um. E nos últimos dias, apesar do número de casos ter aumentado, o número de óbitos não teve uma grande não teve uma diferença grande em relação aos dias anteriores. Óbitos acumulados, a gente vê aqui que o número de óbitos acumulados total, 163. Média móvel de óbitos está mantendo ainda, né? Não, a gente pode dizer que subiu gradativamente, mas não teve nenhum aumento expressivo. É claro que a gente não pode desmerecer, né, aos familiares que perderam essas vítimas para essa doença, tá bom? Agora a gente vai para o número de recuperados. Recuperados aqui a gente vê que conforme vai passando a doença, quanto mais pacientes acometidos, né, consequentemente, após determinado período de tempo, né, a partir de 15 dias, a gente já tem um número de recuperados contabilizados aqui. E a gente percebeu que teve um aumento também no número de recuperados. A gente vê aqui. Vamos lá para os acumulados recuperados. Atingiu a marca de 2.500 recuperados, 2.740. Média móvel dos recuperados também teve um aumento expressivo, certo? E agora a gente vai para os casos ativos. A gente tem aqui o número total de pacientes de casos ativos, né, por dia. Estava em torno de entre 200 e 300, mas nos últimos dias teve um aumento importante, chegando aqui à marca de 659 pacientes no dia 24, tá bom? Então, nesse caso aqui, é bom a gente ver mais ou menos qual a média de pacientes que estão em caso ativo, né? Então, vamos lá para a média móvel. A média móvel antes estava em torno de 300 e 400, depois entre 200 e 300, e agora já ultrapassou a marca de 500 pacientes na média móvel aqui em caso ativo, tá bom? Em doença ativa. Com relação à situação desses pacientes, a gente vê aqui resumido, né, a quantidade de pacientes em UTI, certo? E aqui a gente tem a situação dos pacientes em isolamento domiciliar, que teve um aumento importante. Pacientes em isolamento. Então a gente vê aqui, acho que já foi falado, né, nos outros dados, a média móvel de pacientes em isolamento. Vamos lá para os pacientes internados, né? Aqui esse gráfico é importante porque a gente vê a quantidade de pacientes internados em UTI e em enfermaria, né? A gente deixou vermelhinho a UTI. Então, observamos que nos últimos dias houve um aumento de pacientes internados em UTI, pacientes graves. Então, que infelizmente poderão evoluir para óbito nas próximas semanas, né? A gente nunca pensa nessa possibilidade, mas infelizmente o prognóstico de paciente de UTI é um pouco mais complicado. Então aqui a gente tem pacientes em UTI nos últimos dados, né? Dia 27, 44, depois 43. E pacientes em enfermaria, 35 e 30, depois 32 e agora 31. Na média móvel desses pacientes internados, a gente tem aqui um aumento relativamente discreto, né, por enquanto, mas no número de pacientes de enfermaria, porém, o número de pacientes de UTI houve um aumento importante. Então, merece também um sinal de alerta aí para as autoridades, tá bom? Vamos lá para o número de testes. O número de testes também teve uma variação importante, mas nos últimos dias houve uma realização de um grande número de testes, né, como a gente pode ver no gráfico. O número de testes acumulados a gente tem aqui, um aumento importante, ultrapassando 30 mil testes. E a média móvel do número de testes também houve, a gente percebe que houve um aumento nos últimos dias aí.
Pacientes aguardando exames, a gente tem aqui um número variável também, né? E nos últimos dias, conforme o dia, teve uma variação negativa, depois positiva, né? Ou seja, diminuiu o número de pacientes aguardando, porque provavelmente chegou o resultado de vários testes. E agora, no dia de ontem, a gente tem 437 pacientes aguardando o resultado, tá bom? Eu montei esse gráfico aqui, estou na fase de aprendizado do Excel, então só para deixar mais bonitinho, certo? Por último, a gente vai falar dos pacientes que foram feitos os testes e descartados, né? Então temos aqui o número de descartados por dia. Nos últimos dias, nos últimos de 24 a 27, houve um grande aumento no número de pacientes descartados. Então, isso já infere que o número de testes foi muito grande, tá bom? O número de resultados, tinham testes acumulados, daí que saíram resultados aí, um número de descartados muito grande. Média móvel dos pacientes descartáveis, principalmente descartados, né? Principalmente de 25 a 28 houve um aumento importante. E a gente tem aqui o número de pacientes, o número de testes descartados acumulado, que ultrapassou 25 mil testes. Beleza? É isso aí.